70 e quanto? 7. Nossa, menina, não era isso tudo, não. Frango? Arroz, feijão, frango. E... não sei mais, esqueci. Os passos sem rumo buscam sem sucesso encontrar uma saída. Mas onde está essa saída? Em que ponto ela se perdeu? Qual momento da vida deixamos de ser? À medida em que a longevidade aumenta, crescem também as doenças de quem vive muito. Quem vai escapar do Alzheimer? Uma pergunta que a ciência ainda não encontrou a resposta. Pessoas saudáveis ou doentes, ricas ou pobres, não importa. A doença é silenciosa, simplesmente chega. E aos poucos, os portadores desse mal iniciam um caminho de volta ao passado, uma regressão lenta para onde quase tudo começou. Eles caminham sem pressa. Os passos com dificuldade podem até enganar, mas a saúde do corpo aqui não acompanha a saúde da mente. E por mais que tenham andado juntos escrevendo uma história, apenas um deles será capaz de se lembrar ao final dessa caminhada. Mas como é chegar ao fim e se sentir no começo? Como lidar com o livro da vida que agora será apagado de trás para frente sem chance de ser reescrito? Dona Dilma encontrou as respostas no amor de seu José, com quem é casada há 54 anos. Há 2 anos ela foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. A notícia mudou a rotina do casal, mas o amor permaneceu inabalável. Os gestos de carinho e o cuidado diário são fundamentais para ela não se preocupar com o futuro. Graças a Deus não me preocupo com isso, não. Do jeito que vier, do jeito que Deus quer, então a gente tem que aceitar, né? Então não me preocupo muito, não. Eu vou levando a vida, porque senão, se a gente for preocupar, a gente fica muito difícil a vida, né? Então a gente deixa vir e as coisas vão acontecendo da forma assim que Deus quer. Mas afinal, o que é o Alzheimer? A doença de Alzheimer é um tipo de demência. Lembrando que demência é uma patologia neurológica degenerativa, onde ocorre uma atrofia cerebral, gradualmente pior. Essa atrofia a nível macro e a nível microscópico, essa atrofia se deve à perda por morte de neurônios e substituição por um material amorfo, um material proteico amorfo. Apesar dos esquecimentos, tudo continua impecável na casa de Dona Dilma. A limpeza, a decoração, o carinho com o marido e principalmente a vaidade. Seu José já conhecia a doença. Agora ele procura se informar ainda mais para encontrar a melhor maneira de cuidar da esposa e incentivá-la a exercitar a mente. E esse cuidado também foi decisivo para que ela não se abatesse ao saber do diagnóstico da doença. Durante algum tempo, o marido a preparou com antidepressivos para a notícia não causar tanto impacto. Bom, foi uma das vezes que nós retornamos na consulta ao médico, que ele confirmou o diagnóstico, e ele passou os remédios, chegou em casa e me perguntou, o que eu tenho? Eu falei, hoje foi confirmado que você foi acometida de Alzheimer. Os exames são feitos muito mais para descartar outras patologias do que propriamente para encontrá-las. Você faz obrigatoriamente um exame de imagem cerebral, uma tomografia computadorizada ou, de preferência, uma ressonância magnética. O que você espera? Que elas venham normais, que elas venham com pequenas alterações de diminuição de circulação ou com uma redução volumétrica, que é um eufemismo para uma atrofia leve. No máximo, não pode haver mais lesões do que isso. Então, se você tem uma história clínica, testes de memória, de preferência uma avaliação neuropsicológica bem feita, com exames de imagem neurológica e uma rotina completa de exames de sangue que não mostram nada concreto e específico, então automaticamente você está autorizado a dizer que o paciente tem
demência e, por que não, conforme o perfil da demência, doença de Alzheimer, que é o nosso tópico. Mesmo com todos os cuidados, o susto foi grande, já que Dona Dilma sempre foi saudável e clinicamente estava bem. A doença ainda está na fase inicial e causa apenas alguns esquecimentos. Na fase leve, você tem um comprometimento cognitivo, ou seja, memória, raciocínio, aprendizado, que já interfere no cotidiano da pessoa. Mas a pessoa ainda conserva a capacidade de resolver problemas domésticos. Essa pessoa conhece e associa rostos aos respectivos nomes e vice-versa. É uma pessoa que não tem graves alterações comportamentais, mas a memória já falha, e falha de forma nítida e progressivamente cada vez mais. Dona Dilma encontrou o amor para enfrentar a doença no companheiro de longas datas, que dá forças para ela continuar a caminhada sem desistir da vida. Nossa Senhora, é muito bom. Deus ter posto ele no meu caminho foi muito bom, porque hoje eu, né, assim, com todos os problemas, todas as dificuldades, sei que eu posso contar com ele, sei que ele está sempre me apoiando, me incentivando, muita paciência comigo, também não dá muito trabalho não. Aí eu não sou muito desobediente nem nada, quer dizer, eu procuro fazer as coisas do jeito, né, que fica fácil para ele lidar. Então, por enquanto estou dando conta de fazer direitinho, a hora que não der, aí vamos ver o que vira. Mas vai dar. Né? Até quando seu José e Dona Dilma vão continuar escrevendo essa história? Não importa. O carinho e o amor sempre estarão presentes na vida do casal. E para ele, agora mais do que nunca, é hora de simplesmente viver. Porque agora a gente tem mais tempo para permanecer juntos. E eu deixei de trabalhar fora, estou diretamente em casa. Estou aposentado, então eu estou tendo um tempo maior para viver o grande amor da minha vida, que é a minha esposa. O primeiro caso de Alzheimer identificado no mundo foi em 1906 pelo médico alemão Alois Alzheimer. Hoje, mais de 100 anos depois, a doença continua sendo um desafio para a medicina. O diagnóstico ainda é difícil e o tratamento não promove a cura. Apesar disso, os médicos garantem que viver muito e com a cabeça boa, lúcida, é um horizonte cada vez mais possível. Dona Dária é um bom exemplo de que é possível viver com a doença de Alzheimer e viver bem. No compasso das agulhas do crochê, ela vai lentamente dando forma a mais um de seus trabalhos artesanais. A memória pode até falhar na hora de lembrar o nome do ponto. É um ponto... Como é que chama esse ponto? Mas no final, o forro de mesa estará prontinho, como ela planejou, e para se juntar aos tantos outros trabalhos manuais que serão sorteados no bingo de Natal. Esse ano nós vamos fazer um bingo. Com os crochê, com as caixinhas, porque eu tenho uma opção de crochêzinho pronta para pôr nesse bingo. Já está pronto. Quem vê Dona Dária assim, com uma voz mansa e um jeito maternal, não imagina a que ponto a doença chegou. Que o diga a filha. Embora o Alzheimer seja irreversível e os médicos afirmem que não é possível uma melhora considerável dessa demência, Cássia, filha de Dona Dária, até arrisca dizer que a doença da mãe regrediu. Ela chegou a ser internada, muito agressiva, chegou a reunir aqui os 7 filhos, ninguém conseguia fazer ela comer, nem tomar banho, nem tomar remédio. Ela ficou muito agressiva, só ficava no quarto e nenhum conseguiu, aí foi ficando uma situação que ela já estava fraca, não podia ficar sem os remédios, né? E a gente resolveu interná-la. E ninguém conseguia tirar ela do quarto para levar. Teve que chamar uma ambulância, aplicar um remédio nela para conseguir levar para o hospital. Muito agressiva, ela batia muito na gente. Foi uma situação bem difícil mesmo. No nível moderado ou intermediário, já ocorre falhas mais graves de memória, coisas de atividades cotidianas, a pessoa já não consegue mais resolver, ela se torna dependente. Por exemplo, vestir-se, comer, tomar banho, fazer pequenas escolhas cotidianas. Ela muitas vezes já não vai conhecer e associar até mesmo nomes de familiares. Começam algumas alterações comportamentais, alterações de sono, de agressividade, de variações de humor. Depressão se instala, via de regra. Hoje ela está muito bem.
Sim, ela teve muito esquecida. Hoje ela está esquecendo poucas coisas. Acho que tem hora que ela lembra mais do que eu lembro das coisas até. Para Cássia, os medicamentos foram fundamentais no controle da doença, mas são os trabalhos artesanais incentivados por ela que proporcionaram mais vida e independência à dona Dária. Os textos que ela escreve, colar as fotos, colorir, pintar, mexer com planta, com bicho. É muito legal também, os bichinhos, adquirir um monte de bichinhos. Até teve um cachorro que desapareceu, mas que ela ajudou bastante a cuidar também. Eu sempre tive atividades assim de artesanato, gosto muito. E fui envolvendo ela nessas atividades, né? Jogar, ela sempre, quando era mais nova, ela gostava bastante de jogar baralho e depois não conseguia mais. Então a gente foi voltando essas atividades e vendo que dava certo, que dava muito certo. Ela percebeu os primeiros sintomas quando dona Dária ainda morava sozinha e por diversas vezes esquecia o telefone fora do gancho e até mesmo caía. Diante dessa situação, Cássia viu a necessidade de mudar para a casa da mãe com o marido e os 2 filhos, o que mudou a rotina de todos. A fase de adaptação não foi fácil para ninguém. O silêncio da casa de dona Dária deu lugar à movimentação dos netos. Hoje, a doença dela está na fase intermediária. A aposentada já convive com o Alzheimer há 2 anos e meio, mas não sabe que tem a doença. Nunca questionou. Parece que ela criou uma barreira contra esse assunto, mas partiu dela. Esses dias mesmo, a irmã dela ligou aqui querendo saber o nome do médico neurologista dela. Ela, não, eu não vou em neurologista. E sempre foi, né? Eu falei, não, mãe, é quem receita os remédios de dormir. Ah, eu sei quem é. Mas para ela é só para dar o remédio de dormir. A casa também teve que passar por algumas mudanças e adaptações para a segurança de dona Dária. Esse corrimão foi adaptado justamente para dar um apoio na escada, né? E tem vários lugares na casa que a gente colocou essas adaptações. Aqui também eu troquei o box e adaptei um corrimão e coloquei um banquinho, que facilita bem na hora do banho. Teve um tempo que só tomava banho comigo, né? Mas agora ela está tomando sozinha. Algumas tarefas de casa foram retomadas. Dona Dária faz questão de fazer o café, preparar as saladas, picar as frutas, enfeitar as travessas. Ufa, e não para por aí. Além disso, ela tem disposição para caminhar todos os dias, fazer yoga semanalmente e ainda, acredite, nos desafiar. Agora tem um exercício meio difícil que talvez vocês não fazem. Não mesmo, dona Dária. Aliás, caminhada e yoga não são o forte de todos dessa casa, mas nenhum deles abre mão de estarem juntos nos almoços de domingo. E no Natal, essa mesa fica bem mais cheia, ou melhor, nem cabe todos da família que vêm para celebrar a data. Vem umas 45 pessoas no Natal aqui, mais, né, Cassinha? Mais, uns 60 pessoas que vêm. E Natal que é Natal, não pode faltar o personagem principal. E adivinha quem se fantasia de bom velhinho? Ué, eu tenho a roupa do Papai Noel aí. Muitos idosos enfrentam o Alzheimer, seja em casa com as famílias, em hotéis geriátricos ou asilos. Nessa clínica para a terceira idade, aproximadamente 95% dos internos apresentam um provável diagnóstico da demência. E para manter a saúde do corpo e da mente são desenvolvidas diversas atividades, como a de Leidiane, que é terapeuta ocupacional e trabalha com a estimulação cognitiva dos idosos para tentar minimizar a progressão da doença. Quando começa a aparecer os sinais de demência, como a gente falou, os principais pontos assim, das funções cognitivas que começam a perder é realmente lembrar as palavras, o nome das palavras, a atenção, né? Então você quer falar que aquilo ali é um sapato, mas você não consegue expressar, né? Você sabe, tá aquela sensação que a gente tem que a palavra tá na garganta e não sai. Mas é coador de quê? Parece goiaba, né? Não, não parece goiaba, não.
será? Jabuticaba? Não, não é jabuticaba. Também não. Também não. Parece um goiaba. Em termos de estímulo cognitivo, estão várias as atividades, né? Então, por exemplo, se a pessoa pegar um livro de figuras, né, e for tentando adivinhar quais são aquelas figuras sem olhar as palavras, jogos educativos também, conversar com a família, então procurar interagir também, procurar interagir com a sociedade que ele vive e adaptar também, né? Então, não tá dando certo essas roupas aqui, eu vou passar para outro lugar que fique mais fácil para o meu pai pegar, por exemplo, né? Então, o familiar também tem um papel muito importante nesse sentido. Então, a gente faz isso através de orientações, a gente orienta, olha, para o seu pai ou para sua mãe, por exemplo, hoje é melhor que se diga assim, ao invés de chegar numa festa e perguntar quem que é fulano, já fala, olha aqui o fulano, né, para evitar constrangimentos que faz com que o idoso às vezes nem queira sair de casa. Leidiane deixa claro que o terapeuta ocupacional orienta os caminhos para o idoso exercer a atividade da melhor maneira possível, e o resultado nem sempre é o mais importante. A gente prioriza as etapas do processo, né, que é todo fazer, como que ele está fazendo, quais as dificuldades que ele está tendo, o que ele está apresentando de habilidade, quais são as emoções que ele está sentindo com esse fazer, né? Então é o processo e não o produto final. E o trabalho de terapia ocupacional requer muita paciência e persistência. E claro, o profissional precisa estar sempre disposto a repetir e repetir. Entendeu, dona Laís? Não entendi nada. Não? Não. A gente vai olhar lá para a televisão e vai tentar adivinhar quais são os objetos. Ah, sim. Entendeu agora? Isso eu sei. Coisa à toa. Seu Osório. Oi. O senhor já usou terno alguma vez? Eu já usei terno? Isso. Faz muito tempo, mas já. Já? O senhor casou de terno também? O senhor casou de terno? Eu faço terno? Não, se o senhor casou de terno. Casou. Quando o senhor casou, o senhor usou terno? Mas o que causa o Alzheimer? Ninguém sabe exatamente o que causa ou o que o deflagra. O que a gente sabe é que a doença de Alzheimer, as demências, em sua maioria, a doença de Alzheimer à frente, ela tem uma base genética, mas não necessariamente hereditária. Existem diversos genes que são identificados como inequivocamente vinculados à produção da doença de Alzheimer. O que deflagra isso, e porque em algumas pessoas portadoras do gene isso é deflagrado, em outras pessoas isso não é deflagrado, isso não fica muito claro. Mas então nós já entendemos como acontece, mas nós ainda não entendemos quais são os gatilhos que deflagram isso. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da doença basicamente é clínico. Ou seja, existe uma história que inexoravelmente tem que incluir, é condição sine qua non, que exista déficit de memória. Havendo déficit de memória, acontecendo de uma forma gradativamente pior, começando a haver alterações de comportamento leves, mas que fogem do padrão normal da pessoa, isso acontecendo em intervalos de alguns meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses, de forma consistente, pronto, acendeu a luz amarela e isto é sugestivo de Alzheimer. Qual é o tratamento para a doença? A nível médico, você tem 2 formas, medicamentosas, farmacológicas. Uma forma são medicações que tentam minimizar, retardar, amenizar a progressão da doença. Nenhuma delas consegue paralisar a doença, nenhuma delas consegue reverter sintomas. Pode-se haver uma melhora transitória pequena, discreta, 20%, 30% talvez. Posteriormente, o que acontece é que a doença segue o seu curso. Paralelamente a isso, você trata as complicações. O paciente com Alzheimer muitas vezes perde o sono, você medica isso. Ele se deprime, você medica. Ele pode ter complicações diversas, inerentes à idade, não apenas ao Alzheimer, as complicações da terceira idade, como complicações cardiovasculares, circulatórias, hormonais, etc. E você também medica. Se há alterações comportamentais com impulsividade e agressividade graves, você também bloqueia isso quimicamente e assim você vai fazendo um paralelo dentro do bom senso. O Alzheimer mata? Ele mata através das complicações. Porque se nós considerarmos que o Alzheimer vai
colocar em última instância a pessoa restrita ao leito, sem capacidade de deglutir, presa fácil de infecções, presa fácil de broncoaspirações, quando o conteúdo alimentar, saliva ou qualquer coisa caia para a traqueia, consequentemente pulmões, ao invés de descer pelo esôfago. Infecções tendem a tomar conta de um corpo enfraquecido. Então o Alzheimer mata sim, e mata muito, a médio e longo prazo, e mata dependendo das complicações que advêm da condição básica que é o Alzheimer. Qual a expectativa para a cura da doença? Eu acho que a gente ainda precisa caminhar muito em relação ao tratamento. Novas moléculas que postergam doença estão para aparecer no mercado, dentro aí de... Difícil dizer, eu não tenho acesso a isso, mas eu poderia colocar algo aí nos próximos 2 a 4 anos, haverá moléculas novas na tentativa de postergar a doença. Células-tronco até o momento, nada de concreto, né? Embora muito pesquisado ainda, são dados recentes que eu trago de congressos, onde a gente sempre tem ido. Nem tem se falado tanto, porque até o momento nada de concreto nas tão faladas células-tronco. E se me permite, né, como neurologista do interior, assim, te dar um palpite, eu entendo que talvez teria que mexer geneticamente, dar um jeito de bloquear esse gene antes que ele se expresse. Talvez a cura esteja por aí. Ou então arrumar uma molécula ou uma forma de inocular algo que bloqueie a cascata de eventos imediatamente depois de deflagrada. Os primeiros tempos de doença. Eu vejo algo nesse sentido. Mas na prática isso ainda está muito distante. A minha expectativa é a vacina. O ideal seria que nós tivéssemos a possibilidade que a ciência descobrisse uma forma de evitar a doença. Obviamente que seria o melhor. A Organização Mundial de Saúde estima que 95% dos pacientes que sofrem de Alzheimer estão acima dos 60 anos de idade. E à medida em que envelhecemos, esses números crescem cada vez mais. No Brasil, a doença atinge aproximadamente 1.200.000 pessoas. Em todo o mundo, são mais de 35 milhões de casos. Não existe nenhuma prevenção para a doença, mas algumas recomendações podem ajudar a evitar, como dormir bem, se alimentar bem e praticar atividade física. Nem sempre os familiares percebem a chegada do Alzheimer, e é nesse ponto que a doença pode desagregar a família. Para evitar que isso aconteça, a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, tem a função de apoiar as famílias e ajudá-las a ter uma vida melhor com o idoso que sofre da demência. Aos poucos, eles vão chegando. Devagarinho vão se abrindo. Se alguém quiser estar se colocando, querer fazer algum questionamento. Depoimentos emocionantes de quem jamais esperava ver o pai na situação em que Ana Cláudia encontrou. Um homem que sempre foi muito sério, muito independente, ele que cuidou da família toda, de, sabe, tomar frente de tudo, simples, humilde e muito sábio, sabe? Então ver o meu pai naquela situação é muito difícil. Eu sinto que eu estou adoecendo, sabe? E ele virou uma criança, ele não usava bermuda. Agora o meu pai, ele urina na frente da gente, então ele já está na moderada. Tira a roupa toda. Ele tira a roupa. Na maioria das vezes, apenas 1 ou 2 pessoas que cuidam de um parente com Alzheimer frequentam as reuniões da Abras. E repassar o que se aprende ou convidar outros membros da família para participar nem sempre é uma tarefa fácil. A família anda desgastando demais, acaba brigando a família, sabe? Se não tiver uma família muito estruturada e que divida tarefas, isso infelizmente ainda é raro, uma família que tem uma condição econômica para delegar funções e as pessoas supervisionarem tais tarefas, é um convite à desagregação. Mais do que um momento de desabafo, a troca de experiências torna-se o ponto principal dos encontros. Depois de cuidar da mãe com a doença de Alzheimer por quase 20 anos, Rosângela não desistiu de ajudar outras pessoas que precisavam. Hoje, ela coordena um grupo de apoio, um trabalho que começou há mais de 10 anos. Eu fui muito ajudada, extremamente ajudada. Diante do desconhecido, é difícil eu falar com quem não conhece a doença. Então, como era um grupo que estava passando pela mesma situação, então a gente tinha uma identidade, né? A gente sabia o que o outro estava
o outro me entendia, né? As pessoas me entendiam. O que me mantém aqui é poder compartilhar um pouco que eu aprendi, um pouco que eu vivi, acolher as pessoas que a gente sofre muito. E o trabalho que Rosângela desenvolve hoje em Uberaba teve início muito tempo antes, em São Paulo, pelas mãos da neuropsicóloga Sumaia Figueiredo. Em 1991 foi fundada a primeira associação no Brasil relacionada à doença de Alzheimer. E na época o Dr. Norton Saeg foi o presidente e me convidou, eu fiz parte dessa diretoria e a partir dessa experiência foi mesmo assim uma pressão até da parte dele para que eu fizesse, como eu era de Minas Gerais, que eu implantasse aqui em Minas e ficasse, né, com a responsabilidade de estar coordenando a implantação das subregionais. Criou-se essa necessidade da nossa parte de fazer alguma coisa em relação às pessoas que naquela época era até assim um número não tão expressivo, né, de pessoas que tinham esse tipo de diagnóstico. O amor tem um papel fundamental no tratamento do Alzheimer, mas cobrar amor de quem nunca deu pode ser difícil nesse momento da vida. Porque nós temos que saber que como foi a relação desse pai, dessa mãe que está com Alzheimer, com esse filho que está cuidando. Tem vários estudos que mostram isso, que isso neste momento interfere. Então, se eles tiverem uma boa relação de carinho, de cuidados, né, esses pais zelosos, cuidadosos, pacientes, com certeza existe uma facilidade maior desse retorno ocorrer nesse momento. Mas ainda existem exemplos de relações saudáveis, como foi o caso de Pituca e o pai, que morreu há quase 15 anos depois de ter sofrido com Alzheimer por 4 anos. Muito doce, porém rígido, a filha por diversas vezes se viu agindo do mesmo modo com o pai, em alguns momentos da doença, já que ele só dava ouvidos a ela. Nessa parte agressiva, às vezes eu estava trabalhando, eu tinha que sair do trabalho e vir aqui para poder segurar, para poder chamar atenção, porque senão ele não parava. O momento mais difícil para Pituca e a família foram os últimos 2 anos em que o pai esteve doente. Apesar do carinho do pai com a filha e a esposa, mesmo sem reconhecê-las, era sofrido para elas não serem lembradas. Não só eu, mas principalmente a minha mãe, né? Minha mãe ficava, nossa, ele esqueceu de mim, nós tantos anos juntos, ele esqueceu de mim. Ela já era uma senhora também, né? Já era de idade também, e ela ficava toda sentida. E doía pra caramba, mas o médico conversou, falou assim que geralmente as pessoas mais próximas são as primeiras que eles esquecem. E as histórias não se resumem em tristes ou engraçadas, outras vão muito além disso, são emocionantes. A gente tinha uma moça aqui que trabalhava com a gente e ela, eu não sei o que passava na cabeça dela, e ela queria proibir a minha mãe de ficar do lado do meu pai. Ele ficava na cadeira, que chama cadeira do papai, né? Ele ficava na cadeira do papai. E na hora que aí eu ia lá, dava a sopa para ele e tal. Na hora que acabava o almoço, que eu e a mamãe levantávamos da mesa e tal, a mamãe falava assim, coloca a minha cadeira do lado da cadeira dele. E eu um dia fui lá e coloquei a cadeira do lado da cadeira dele. E isso tornou-se constante, todo dia ela queria namorar. E um belo dia, a mamãe, a música deles era Beijinho Doce. E um belo dia a mamãe pegou a mão dele assim, colocou todo dia ela colocava assim e colocava a mão. Aí ela cantou para ele, que beijinho doce que ele tem, depois que beijei ele nunca mais amei ninguém. Lágrima corria nele, como que ele não sentia nada? Lágrima corria nele. Não é possível saber o que se passa na cabeça de um paciente com Alzheimer. Os momentos de lucidez existem e são expressados de diversas maneiras. E apesar da inconsciência, Jane não deixa de conversar com a mãe. Conto tudo, conto todas as coisas boas. Conto de neto que nasceu, de aniversário, que teve festa, coisa que eu fiz, que eu saí. Eu conto coisas que eu gostaria de ter feito que eu não fiz, que eu faço de conta que fiz. Né? Eu falo, eu vou sair, olha mãe, se meu marido ligar, fala que eu tô aqui, hein?
Aí ela, de vez em quando ela faz falei, pensa comigo assim, ela já entendeu, né? Porque, então eu conto sempre muito coisas boas para ela, sempre conto. Na fase avançada, a doença de Alzheimer, que é uma doença que por muitos anos e anos e anos permanece essencialmente cognitiva, de deterioração cognitiva, ela se torna também uma afecção motora, sendo que a pessoa vai começando a ter retração nos tendões, emagrecimento, dificuldade de coordenação motora, de equilíbrio, e aí juntando-se a perda do comando cerebral com a questão da lei do desuso, essa pessoa tende a ficar acamada, fazendo as necessidades no fraldão ou sonda, alimentando-se por sonda, através do nariz ou através de uma abertura direta no estômago, que é a gastrostomia, e aí a gente já está de portas abertas para o êxito final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A fisioterapia é mais um dos tratamentos que retardam a progressão da doença. É importante iniciá-la logo que o Alzheimer for diagnosticado. Dona Yolanda, mesmo acamada, faz os exercícios, tanto para uma melhora motora quanto respiratória. Jorge é fisioterapeuta dela há 2 anos e meio e explica que o paciente em estágio avançado tende a voltar à posição fetal. Com as atividades fisioterapêuticas, pode-se prevenir e fazer com que esse processo seja mais lento. Assim, evita-se o encurtamento, que gera uma alteração óssea. Mas esses movimentos devem ser feitos com cautela e lentamente, para não romper os ligamentos ou fraturar o membro. A fisioterapia vem para prevenir essas progressões. Ela pode contribuir na parte inicial, no estágio inicial, por exemplo. O paciente vai ter uma independência maior, essa independência vai durar por mais tempo, porque ele já vai estar realizando atividade, ele vai se precaver com a fisioterapia e a progressão vai ser mais demorada. No estágio inicial, intermediário, que o paciente vai para a cama, certo? Já começa a ter acometimentos motores, respiratórios. Então, a contribuição seria diminuir encurtamento muscular, manter a amplitude de movimento, o paciente poder realizar movimento de braços e pernas com facilidade, tá? Com relação à parte respiratória, prevenir acúmulo de secreção. Dentro da fisioterapia respiratória, a gente trabalha com higiene brônquica, que é justamente isso, evitar a secreção nos brônquios, para ele ter uma respiração facilitada, e as manobras de respiração pulmonar, que no caso é para poder que o fluxo de ar seja normal. Nem sempre é fácil segurar a barra. Muitas vezes o familiar precisa encontrar uma válvula de escape para conseguir suportar. Foi nesse momento que Jane buscou ajuda. Eu faço terapia, eu busquei a terapia para isso me dar suporte. Então a terapia me dá um suporte muito grande. Então eu não abro mão dessa terapia por nada, porque ela realmente me deu suporte, né? Eu frequento o meu centro, que me dá o suporte espiritual, e eu tenho a minha terapia, porque normalmente muitas pessoas adoecem. E eu fui buscar terapia há 3 anos atrás, 4 anos praticamente, porque eu comecei a sentir os sintomas da doença dela. Eu comecei me perdendo na rua. Eu estava certa que eu estava com Alzheimer, né? Então eu fui fazer exames, o médico estava certo que eu não tinha nada, mas enquanto eu não tive a certeza que eu não tinha nada, aí eu fui no psiquiatra, eu fui no neurologista, e aí eu comecei a terapia a partir disso. Eu estava mentalmente esgotada, eu adoeci. Então, a partir daí, eu estou tranquila, eu estou bem. O que faz Jane driblar os obstáculos e ultrapassar as barreiras que a doença coloca é a certeza de uma coisa. Quem não viveu essa doença não sabe o que é. Não sabe o que é ela reclamar cada vez que o Jorge faz fisioterapia. Ela fala, sabe? Não sabe o que é ela botar a língua para fora para pedir água. Não sabe o que é secar uma boca, sabe? Ela tem vida, gente, ela tem vida, vocês viram, tem uma vida ali, sabe? Tem vida, tem muita vida. Eu não vou desprezar essa vida.
Essa vida vai ficar aqui enquanto ela quiser. Ela quiser, Deus quiser, a vida está ali, sabe? E nós ainda temos estrutura, tudo que ela fez, nós vamos disponibilizar em favor dela, dessa vida que está aqui. Porque Deus, ela, não sei, não tem onde, não vou dizer que eu estou entregando nas mãos de Deus, não. Nós vamos fazer tudo que pudermos para que ela tenha o maior conforto possível, sabe? Mas eu não tenho que dar explicações para minha amiga, para o meu amigo, por que eu estou deixando de fazer uma viagem de navio ou daquilo ali, porque minha mãe não está vendo que eu estou aqui, ela tá. Ela pode até não saber quem eu sou mais, não sei, mas eu sei quem é ela. Um momento de angústia e sofrimento. Receber o diagnóstico de Alzheimer é assustador não apenas para a pessoa, mas principalmente para a família. As dúvidas, os desafios são muitos e, assim como a doença, as dificuldades são progressivas. Cada etapa exige mudanças e readaptações e é aí que o amor e a dedicação da família são fundamentais para o tratamento do paciente. Em todos os casos, ficou claro que não existe nenhuma receita prescrita por um médico que substitua o que foi visto nessas histórias. Não há dúvidas que é o poder do carinho e do amor que muda a trajetória de vida de cada uma dessas pessoas. Em meio ao sofrimento da doença, elas encontram na família forças para continuar a viver, mesmo que esse viver seja voltar ao começo. Vida, eu te quero, vida, és tu, meu Deus. E quero ar no mar eu e o irmão. Vida és tu, meu Deus. Eu te quero no sol, eu te quero na flor, eu te quero no amor. Vida, eu te quero. Vida és tu, meu Deus. Eu te quero no sol, eu te quero no amor e na flor, eu te quero no amor. Vida, eu te quero, vida és tu, meu Deus. Eu te quero no ar e na dor, eu te quero em mim e no irmão. O mal a gente vê com mais facilidade, a ausência de Deus, o pecado. Namastê.